Tudo começou num sábado de madrugada. Eu tinha 4 anos quando eu tava ligando na televisão e tava passando o desenho na Discovery Kids. Vi que tava passando um desenho maravilhoso na Discovery Kids. Só que eu não sabia qual era. Então, o desenho que passava no Discovery Kids era My Little Pony. Que era o desenho que eu gostava de ver na Discovery Kids. Tanto que teve um dia que eu assisti My Little Pony e ficava todos os dias assistindo My Little Pony na Discovery Kids. Todos os dias passava, ou seja, quase todos os dias. Todos os dias passava desenho do My Little Pony na Discovery Kids. E eu adorava muito quando as pôneis salvava o reino de Equestria e salvava todo o reino. Em que todos no reino devia mudar toda a história delas. E elas tinham que salvar o planeta delas por pessoas malvadas e pessoas malignas. E no fim, as pessoas irão ser salvadas. Mas teve um episódio em que eu vi que passava um desenho de madrugada. De madrugada ia transmitir um episódio perdido de My Little Pony. E o episódio que se chamava era A Morte da Pinkie Pie. E eu fiquei tipo, como assim? Um desenho ia transmitir um episódio maluco dessa? Ia transmitir um episódio? Foi o que eu pensei. Então, o episódio começou. Primeiro, antes do episódio começar, tocava a vinheta do My Little Pony. Mas a introdução estava preto e branco. E uma voz diabólica começou. Como se fosse uma voz que eu nunca tinha visto. Mas essa voz era muito maligna. E tinha uma voz que parecia uma voz de um demônio. Então eu comecei a assistir o episódio. Porque como eu sou um servo de Deus, eu não devia ter acreditado nessas coisas, de coisas malignas. Mas enfim, o episódio começou. E o título do episódio, como eu já falei, era A Morte de Pinkie Pie, onde mostrava as pôneis brincando ou seja, havia uma pônei escrevendo coisa no diário das pôneis, dizendo que era alguma coisa interessante. Só que era uma coisa que as pôneis tinham que escrever. Enfim, as pessoas escreveram um diário, só que o diário era tipo um negócio. Então, depois que elas escreveram, a pônei escreveu no diário sobre coisas que tem que fazer no reino de Equestria. Então, depois disso, as pôneis estavam separando alguma coisa, tipo uma festa de aniversário para Pinkie Pie. Como a Pinkie Pie ia fazer aniversário.
e ela ia fazer aniversário como de presentes de beijo e amor e amizade. E amor e tanta paz. E aí depois quando as pôneis fizeram uma festa de aniversário para Pink Pie, elas disseram com uma voz de felicidade: surpresa! Logo depois, a Pink Pie que ficou muito feliz, que era uma festa de aniversário surpresa para ela. E ela ficou impressionada. E as pôneis até cantaram parabéns para ela. Então elas bateram palma e mandaram parabéns. Mandaram um salve de parabéns e no final disseram o nome da aniversariante que ia fazer aniversário. Só que o nome era Pink Pie. Então Pink Pie soprou as velas do bolo. Mas quando ela soprou as velas do bolo, puf, o bolo acabou sendo destruído. Só que a Pink Pie, ela não sabia que o bolo ia ser destruído. E depois disso eu fiquei com dó, que era uma coisa estranha. Tipo, coisa que não ia apresentar no episódio, porque jamais iam apresentar no episódio. Tipo assoprar as velhinhas de aniversário e depois o bolo acabar sendo destruído. Mas eu acho que teve alguns episódios em que as pôneis acabam destruindo o bolo por causa de um acidente. Mas nesse episódio que eu vi, elas disseram que não foi um acidente. Apenas foi de propósito. Porque acharam que as pôneis fizeram por querer. Isso que elas fizeram de propósito. E elas fizeram por querer, por vingança. E aí depois as pôneis, elas pegaram as pistolas e tentaram atirar na Pink Pie. Porém a Pink Pie disse que não ia acontecer isso. E aí a Pink Pie falou assim: não faz isso, não fazem isso, porque eu sou a melhor amiga de vocês. E as pôneis, sem se portar com alguma coisa, elas começaram a atirar. Mas as pôneis estavam fazendo isso de vingança. E aí depois elas começaram a atirar e top, elas atiraram. E logo depois de ouvir esse som de pistola, logo depois elas pegaram algumas armas e eu escutei um barulho que era tipo um barulho que as pôneis não deviam fazer. Então o barulho era desse jeito. E logo depois eu botei a mão no meu ouvido por causa do barulho das armas. Mas o barulho era muito alto. Eu nem consegui tampar meus ouvidos direito. Porque desse jeito eu ia ficar tipo surdo. Parecia que eu ia ficar surdo. E com os ouvidos
todo estampados para não escutar direito. E então quando eles atiraram, a Pinkie Pie estava morta. E logo depois apareceu uma outra pônei. E a pônei estava com uma cara toda bizarra, tipo uma cara de uma pele vermelha e de uma pele preta, com os olhos pretos e dentes afiados e nariz, tipo como se fosse nariz de palhaço, igual essa cara que você está vendo no vídeo. Então eles achavam que era a Fluttershy, que era a outra pônei. Ela estava maligna. E as pôneis estava toda malucas porque elas estavam cheias de vingança. Logo depois, o episódio começou a pegar fogo. Como se fosse se a televisão, se a minha televisão esteja com incêndio. E aí eu fiquei desesperado, que era uma coisa muito estranha. Então depois eu fiquei assustado, porque começou a pegar fogo. E aí depois de alguns minutos, o episódio enfim terminou. E quando o episódio terminou, depois que o episódio terminou, eu comecei a chorar. E eu fiquei desesperado, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. E aí depois eu fiquei tipo, isso não pode ser real, não pode. E logo depois eu desmaiei. E aí depois que eu desmaiei, eu fiquei com o olho fechado, como se fosse se eu tivesse morto. Mas eu desmaiei. E aí depois disso, eu acordei no quarto dos meus pais. Aí meus pais disseram que era um sonho, que eu estava sonhando, que eu vi esse episódio perdido de My Little Pony. Foi o que eu pensei depois dessa. E depois de pensar nisso, eu percebi que era só um pesadelo horrível. E logo depois de poucos meses, quando foi no final de 2013, eu pesquisei na internet com 4 anos de idade. Eu pesquisei na internet uma coisa, e eu deparei uma notícia dizendo sobre um episódio banido de My Little Pony. E eu pensei, cara, eu nunca mais irei assistir esse episódio banido de My Little Pony, porque isso tá pior do que filme de terror. Filmes de ficção científica. Foi o que eu pensei. Só que tudo não passava de uma ficção. E logo depois eu nunca mais assisti esse episódio banido. Depois de poucos meses, eu voltei a assistir My Little Pony na Discovery Kids. E depois de anos, eu comecei a assistir a mesma coisa, My Little Pony. Só que tudo estava normal depois. E aí, depois eu nunca mais voltei a assistir My Little Pony. Depois desse dia. Ou seja, atualmente eu relembro alguma coisa de My Little Pony
Até os filmes de My Little Pony que lançou nessa época. Tipo Equestria Girls e outras coisas que passava no Discovery Kids. Só que depois disso, depois que esses desenhos passavam no Discovery Kids, o contrato acabou depois disso. E eu nunca mais assisti My Little Pony na Discovery Kids depois disso. Porque o contrato acabou e hoje em dia passa desenhos atuais na Discovery Kids. Além de passar My Little Pony e outros desenhos que passavam na Discovery Kids, como Pocoyo, Kailu, Mr. Make, Lazy Tal e outras coisas. E eu nunca mais voltei a assistir esses desenhos que eu gostava de assistir. Atualmente até que eu gosto, mas depois, por mais que eu assistiria esses desenhos, eu ia ficar tipo, putz, eu ia ficar putz da vida querendo assistir alguns desenhos na Discovery Kids. Porque eu ia ficar tipo parecendo alguma pessoa maluca daquele jeito. E eu nunca mais tentei assistir alguma coisa que passava na Discovery Kids. E foi assim que aconteceu. Depois de alguns dias, quando chegou no final de 2013, depois que eu pesquisei na internet, eu fiquei olhando pro rosto de um pônei, que era tipo essa imagem que você tá vendo no vídeo. Que era uma imagem de um pônei de boca preta e olhos negros e vermelhos, como se fosse uma pônei assustadora. Mas era uma pônei assustadora. E eu não fiquei assustado porque era alguma coisa absurda que do nada estará acontecendo dentro dos meus olhos. Diante dos meus olhos ia acontecer isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? E lembrando que esse vídeo é em comemoração ao especial do meu aniversário, porque o meu aniversário é essa semana. E não esqueça de dar feliz aniversário pra mim, porque eu estou fazendo 16 anos esse ano. Então aproveita e deixa um like e se inscreva-se aqui no canal. E aproveita e dá um feliz aniversário pra mim.